Olá pessoal, bom dia a todos, boa semana a todos. Hoje, primeiro dia da semana, dia 8 de dezembro, já aí na reta final, né, para terminar aí com a graça de Deus o ano de 2024. Muitos dias já que eu não gravo nenhum vídeo por conta do tempo, correria, mas não deixando também de cumprir com os meus deveres, de estar em comunhão com os irmãos, de estar estudando a Bíblia, entre outros. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta nova semana, que seja uma semana feliz e abençoada em nome de Jesus. Pessoal, como eu sempre digo, eu venho fazendo o ano bíblico, né? E hoje li a primeira carta a Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E me chamou a atenção aqui alguns versos os quais vou estar compartilhando. Nessa exortação aqui, Paulo ele diz assim: inspirado por Deus, porque toda a escritura, toda palavra, né, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. E no verso 8 do capítulo 1 diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela diz a lei, está se referindo à lei de Deus, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Você pode confirmar isso em Êxodo capítulo 31, verso 18. Deus escreve com o seu próprio dedo a sua lei nas pedras e entrega ao seu servo Moisés lá no Monte Sinai. Deus ele escreve na pedra porque no contexto daquela época, o que era escrito em pedra é porque era eterno, entendem? E se vocês lerem um pouquinho acima lá em Êxodo 31, verso 16, 17, 18, diz que a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles são eternos, você confirma isso também lá em Isaías 40, verso 8, Mateus 5, verso 17, e Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20. A lei de Deus, ela é um sinal entre Deus e o seu povo. Se você for lá em Gálatas 5, né? Diz assim, as obras manifestas pelo Espírito Santo contra essas coisas, que é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, fidelidade, contra essas coisas diz a palavra de Deus, não a lei. Por quê? E aqui vem confirmando isso, porque a palavra, ela se confirma, ela não te traz dúvidas, é um verso solto aqui e outro ali, mas uma palavra, um livro complementa o outro, assim como o Antigo Testamento completa, não existe Novo Testamento sem o Antigo Testamento, porque as coisas do Antigo Testamento, elas apontam para o Novo Testamento, e o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, um e outro tem que estar interligado e a palavra tem que se confirmar. Não pode haver ali separação ou entendimento contrário, como alguns julgam, né? Mas o que está escrito lá em Gênesis,
é manifesta em Apocalipse, né? Coisas que são ditas no Novo Testamento, entre vários livros, tudo é a confirmação da palavra de Deus. Então, quando a palavra se refere à lei, está se referindo às leis de Deus, tá? Porque foi criado aí uma outra lei, uma lei que não é de Deus e sim de homens, as quais as pessoas, o mundo tem implantado, né, sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus caísse em pecado. Lá em Tiago 2, verso 10, diz que se você guarda a lei, ou seja, se você honra o Senhor, procurando guardar a sua lei, a sua palavra, mas tropeça em um só ponto da lei, você é culpado de todos, certo? Então, se essa lei de homens, a qual não prefiro referir aqui, essa lei que parece com a lei de Deus, mas que houve alguns acréscimos, alguns diminutivos, o que ela tem com isso? Isso foi profetizado lá em Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 25, que o homem cuidaria em mudar os tempos e a lei. E essa palavra tem se cumprido. Há um sistema religioso aí que professam, que parecem ser de Deus, mas que tem levado, como está escrito em Apocalipse e em Mateus, o povo de Deus a pecar e a ser inimigo de Deus. Então, para quem é santo, santo é o quê? Está escrito lá em Apocalipse 14, 12. Santos são aqueles que perseveram na fé, que guardam os mandamentos de Deus e testemunham de Jesus. Então, as pessoas santas são as pessoas que optam, que escolhem fazer a vontade de Deus. Amém? Então, quando eu procuro guardar a lei, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu escolhi ser santo. E diz o apóstolo Paulo que nós devemos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, né? Para que possamos ser testemunhas de Deus nesta terra, levando a palavra de Deus, o evangelho eterno a todos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como disse Jesus lá antes de subir aos céus. Então, toda a palavra, o que diz o apóstolo Paulo, confirma as palavras de Jesus, porque o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, assim como João, né, o qual foi lhe dado as visões, as revelações do Apocalipse, todas essas palavras elas estão interligadas. Paulo, Pedro fizeram curas, ressuscitaram mortos, sim, em nome de Jesus, não com o poder que haviam neles, para ser-lhes dado honra e glória, mas temos proveito disso quando olhamos para eles e conseguimos enxergar a sua vida de santidade, né? Uma vida de admissão, né? Eles se desprenderam das suas próprias vidas para levar o evangelho eterno a todos quantos pudessem. E que o nosso exemplo de cristão seja assim como os deles, né? Que possamos deixar de fazer aquilo que às vezes nos convém, que nos é mais cômodo, para fazer sim a vontade de Deus e sermos santos, e no dia da vinda do Senhor nós possamos ser achados entre aqueles os quais o nome está escrito no livro da vida, né? E do Cordeiro, né? Então, irmãos, o que eu venho dizer aqui sobre o capítulo 1 de primeira carta a Timóteo, né? Que diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a lei não é feita para o justo, porque o justo anda na lei, mas a lei é feita para aqueles que não conhecem a Deus,
para que possam se arrepender e encontrar o caminho da verdade, que é Cristo. Por isso ele disse lá em João 8,32 que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus, ele é a ponte entre Deus e os homens dos homens a Deus. Jesus, ele tem o nome de Jesus tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Jesus, ele é a pessoa da verdade e do amor. Tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele é a manifestação viva do Deus invisível, do qual nós não podemos ver, mas o enxergamos e o conhecemos através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a lei, ela é para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bendito o qual me foi confiado. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, né, na sua primeira carta a Timóteo. Alguns dizem que Jesus mudou a lei, mas o próprio Jesus, ele disse que veio para cumprir a lei e para dar a ela o real sentido dela. O apóstolo Paulo também diz: anulamos a lei pela fé, de maneira alguma, antes a confirmamos. Aí tem pessoas que dizem assim: mas Jesus mudou. No Novo Testamento não fala mais da guarda do sábado, não fala mais sobre a adoração às imagens e tal. Fala sim, das imagens fala sim. Sobre a guarda do sábado não fala, porque as pessoas daquela época, os judeus, fariseus e saduceus, elas guardavam toda a lei, porém elas não tinham amor pelas almas. Então não adianta eu guardar, honrar a Deus, se eu não tenho amor pelo meu próximo. Então, por isso, no Novo Testamento, Jesus, ele veio trazendo o real sentido da lei, que é o mais puro amor, porque ele é o puro amor. Agora, do que adianta eu guardar o sábado, eu não me curvar diante de imagens, eu não ter outros deuses, se eu não tenho amor pelos meus irmãos? Então, daí bateram firme nessa área de amar ao próximo. Por isso Jesus disse que novo mandamento vos dou, que ameis o próximo, né? Porque não adianta eu dizer que eu amo a Deus e não amo o próximo, se Deus é amor, e se ele até se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, sofreu, viveu, morreu, ressuscitou, tudo isso para nos livrar do poder do pecado e da morte, para nos dar assim a vida plena com ele, para aqueles que o confessam como o seu único e suficiente Salvador. Então, irmãos, não se deixe enganar, se moldar pelos padrões do mundo, mas se moldem pela verdade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não há salvação no outro. A salvação está nele, pois a vida está nele. Amém? Ele é o verbo, o Logos. Amém? Ele é o verbo. Né? No princípio era o verbo. O verbo é Jesus, irmãos. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é a personificação do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, facilitando o nosso acesso. Como nós podemos ter um acesso direto a um Deus criador do sol?
Se nós não, de tão longe aqui no planeta Terra, não suportamos um calor de 40, 50 graus, né? Morremos. Como poderíamos nós termos um contato direto com Deus? Por isso, quando Deus veio em sua forma real, né, lá no deserto, né, e o povo o que fez? O povo orou, caiu com os joelhos em terra e pediu a Moisés que orasse a Deus para que ele passasse, e que eles não queriam mais ver a Deus, porque eles não suportavam o esplendor. Até tem uma palavra no livro de Apocalipse que fala também sobre que a Jesus Cristo virá, né? Todo olho verá, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Então haverão duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios, certo? Nessa primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, certo? Aí haverá um período de 1000 anos, diz a palavra do Senhor. Satanás será solto na sua prisão. Os justos que morreram em Cristo ressuscitarão, de modo algum precederão os vivos. Os vivos que perseveraram na fé naquele dia, eles não passarão pela morte. Então todos os justos, os que estavam mortos e os que estavam vivos, aqueles que não negaram o Senhor Jesus, estes serão levados ao encontro do Senhor nos ares, porque o Senhor não vai pisar nessa terra de pecado, certo? Então, ali durante esses 1000 anos, eles reinarão com Cristo. Após os 1000 anos, diz a palavra, Satanás será solto por um pouco mais de tempo. E aí haverá a ressurreição dos ímpios, certo? E esses ímpios, ao se verem vivos, novamente se unirão a Satanás, e diz a palavra de Deus que de uma extremidade à outra da terra eles se unirão e atacarão a cidade santa que terá descido do céu. E diz a palavra do Senhor que esses serão, que a terra será purificada, né, pelo esplendor da glória de Deus. E aí sim haverá paz na terra, o plano de Deus terá sido concluído e nós desfrutaremos de uma paz sem igual, porque o próprio Deus habitará conosco, a sua glória nos iluminará, por isso ele é o sol da justiça. Amém? Irmãos, é lindo demais. Não troquemos a glória dos céus, a qual Jesus nos prometeu, que virá nos buscar, e ele diz que não tardará. A palavra diz que a morte é como um abrir e fechar de olhos. Aquele que morreu, fechou os olhos, dormiu um sono profundo, sem lembrança alguma. Então, quando Jesus vier com poder e grande glória, eles acordarão. Então, a morte, o que terá sido para eles? Um abrir e fechar de olhos. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu estava meditando nessa manhã e resolvi compartilhar com os irmãos. Irmãos, não troquemos a glória de Deus pela glória dos homens. Os prazeres deste mundo são passageiros, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Então não troquemos Jesus por momentos passageiros, tá? Mas, permanecemos firmes em suas promessas e sejamos teus servos irrepreensíveis. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço esta oportunidade de poder falar um pouquinho da palavra de Deus. E quero dizer aos irmãos que eu sou cristão, congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não me considero um religioso, eu me considero um cristão,
um filho de Deus, pecador, assim como você, porque todos nós somos pecadores. Mas digo que eu procuro fazer a vontade do meu Deus. E ainda que eu seja pecador, eu vou continuar tentando fazer a vontade do meu Senhor Jesus. Eu vou perseverar, lutando para honrá-lo através da guarda dos seus mandamentos, e os seus mandamentos que é o resumo do amor, que é a pessoa de Jesus, que é o caráter do nosso Senhor e Salvador. E é em nome de Jesus que eu agradeço essa oportunidade e peço pela vida de cada um que irá ouvir este vídeo até o final. E que, assim como eu, pecador como sou, possamos procurar não mais pecar. Amém? E o pecado é a transgressão, a não observância da lei do nosso Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueçam, a vida está em Cristo. O apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo, o morrer... Não, como é que é? O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque ele tem a firme certeza de que Cristo virá. Ontem eu estava meditando no livro de Daniel, eu faço um estudo, estou fazendo um estudo, do qual ontem eu fiz a penúltima lição. Está aqui, esse livro faz parte da revista Esperança, fala das profecias de Daniel. Esse livro, irmãos, é gratuito, é disponibilizado pela TV Novo Tempo, tá bom? E que os irmãos possam estar adquirindo essas revistas, esses livros de estudo, e lendo lá nas profecias de Daniel, no livro de Daniel, deixa eu ver se eu encontro aqui, a palavra de Deus diz que, quer ver? Aqui, ó, no último verso do livro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás. Aqui está dizendo, Jesus está dizendo, não confundo, irmãos. Jesus, ele foi, ele é e ele sempre será. Ele é o verbo que já existia, o verbo que estava com Deus e que era Deus, tá? Às vezes você fala, você está citando Jesus lá no Antigo Testamento. É claro que sim, porque Jesus é Deus. Então, não confundam, vamos estudar e sermos libertos através da palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32. Então, aqui diz, no último verso do livro de Daniel, no capítulo 12, verso 13, Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, para quem diz aí que há um desencarnar do espírito após a morte, está equivocado. Isso é uma palavra mentirosa que foi dada por Satanás lá quando tentou Eva, dizendo que ela nunca morreria. Mas ao homem está destinado morrer uma só vez, tá bom? Então, mas aqueles que morreram em Cristo, assim como o profeta Daniel, diz a palavra que no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, e essa herança é para nós, irmãos, que cremos e observamos, procuramos fazer a santa e boa vontade do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, senão não encerro o vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.